Pessoal, bom dia. Pode ir, Marcos. Hoje a gente vai ver limite de continuidade. A ideia é estender o que vocês já conhecem, né, lá para a função de uma variável, para a função de mais variáveis. Relembrando um pouquinho, né, quando a gente estudou limite lá em FUV, qual que era a definição de limite, né? A gente falava que o limite de uma função f de x, quando x tende a x0, é L, se para todo epsilon positivo existisse um delta positivo, tal que se x menos x0 fosse menor do que delta, f de x menos L seria menor do que epsilon, tá? Então, basicamente, o que significa falar isso, né? Então, eu tenho aqui uma determinada função, qualquer que seja ela, vou pegar o ponto x0 e uma vizinhança do ponto x0 e eu falo, né? E aí eu vou falar, então, né, que o limite da minha função f de x, essa função aqui é a minha função f. O limite da minha função f de x quando x se aproxima do x0, veja, esse x0 nem precisa estar no domínio da minha função, tudo bem? É um x0, um ponto qualquer. Então, o que a gente está avaliando é, se para toda a vizinhança de L que eu tomar, né, para qualquer vizinhança e, portanto, para qualquer vizinhança do L que a gente escolher. Apaga tudo. Quando que a gente fala que o limite de f de x, quando x tende a x0, é L? Se eu tiver, né, uma vizinhança do x, pontos na vizinhança do x0, a imagem dos pontos da vizinhança de x0 tem que estar na vizinhança do ponto L. Se isso acontecer, né, para qualquer epsilon que a gente tomar, então esse epsilon pode ser grandão, pode ser pequenininho, para qualquer epsilon que a gente tomar, sempre vai existir uma vizinhança do x0, né, então eu sempre vou encontrar o delta, sempre vai ter uma vizinhança do x0, cuja imagem dos pontos desse intervalo vão estar entre L menos epsilon, L mais epsilon. Basicamente é isso que a gente está falando. Então, eu tenho aqui, né, essa faixa. Então, aqui, né, a imagem dos meus valores. De novo, né, chama a atenção que o x0 não precisa estar nem no domínio da minha função, tá certo? Como que a gente faz a extensão disso para R, no nosso caso, né, para R2, para funções definidas em R2? E é suficiente, depois dessa extensão, vocês podem fazer para Rn qualquer. Então, eu tenho o domínio da minha função, está aqui no plano xy, tenho aqui o gráfico da minha função, né? Vamos fazer ele aqui assim. E aí, eu vou pegar, então, esse é o ponto x0, y0. Pego uma vizinhança do ponto x0 e eu quero garantir que a imagem dos pontos nessa vizinhança vão assumir um valor na altura aqui L, né? Nesse caso, eu quero limite de f de xy quando x tende a x0 e y tende a y0 igual a L. Então, de novo, né, para qualquer intervalo que eu pegar aqui, né, do tamanho que eu quiser, eu quero que, se os caras estão bem, sempre vai existir uma vizinhança desse ponto, né? Então, aqui, no caso de vizinhança no R2, é uma bola aberta, né? A gente já tinha visto isso, chamava bola aberta ou vizinhança do ponto, no ponto centro em x0, y0 e o raio delta, né? Vizinhança desse ponto de raio delta. Então, para qualquer epsilon que eu pegar, vai existir um delta tal que, quando eu escolho essa bolinha centrada em x0, y0 e raio delta, a imagem desses valores dentro da bolinha tem que estar próximas do L. Esse próximas do L que eu estou falando tem que estar no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tudo bem? Então, esse é o paralelo. Então, essa é a definição, né? Essa é a notação para o meu limite.
O que isso significa? Isso é, quando eu falo que o limite da função é L, né? Quando para todo o epsilon positivo existe um delta positivo, tal que, se a gente considerar uma vizinhança do ponto, né? X, Y menos x0, y0. Se esse cara for menor do que delta, né? Essa distância for menor do que delta, então f de x, y menos L é menor do que epsilon. Tá certo? Essa aqui é a definição mais formal, né? O x0 e y0 tem que ser ponto de acumulação. Tudo bem? Então, essa é a ideia. A gente quer restringir, né? A gente pode falar que o limite da f de xy, quando a notação pode ser x tendendo a x0 e y tendendo a y0, ou a gente pode fazer xy tendendo a x0 e y0. Posso ainda chamar, né, xy de p e esse ponto de p0, tá certo? E fazer limite de p tendendo a p0, tá? Limite de f de p quando p tende a p0 igual a L, a notação que vocês preferirem. Então, essa é a definição formal, mas a ideia é, quando eu fico na vizinhança, né, numa bola em torno do ponto x0 e y0, eu quero que a imagem esteja no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Isso para qualquer epsilon que eu pegar, de qualquer tamanho. Tem que existir um delta que garanta essa relação. Tudo bem? Então, a ideia é só essa, né? É só estender o que a gente tinha lá em FUV. Então, a definição formal, eu só vou reescrever aquilo lá, tá? Acrescentando. Só para relembrar, né? Então, eu vou pegar uma função de R2 em R, o x0 e y0 é um ponto de acumulação do conjunto A. Relembrando, o que é ponto de acumulação? É um ponto que, quando eu escrevo uma bola aberta com centro nele e um raio delta qualquer, existem pontos do conjunto A nele, tá certo? x0 e y0 é um ponto de acumulação e o L é um real. Tá? É um número real. Então, a gente fala que o limite de f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0, é igual a L, quando para todo o epsilon positivo existe um delta positivo, tal que se a distância, né, de xy até x0 e y0 é menor do que delta, f de xy menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição formal. Eu vou fazer dois exemplos para vocês, pensando um pouquinho mais nessa definição. Fazemos uma discussão e aí a gente vai para algumas propriedades de limite que vão ser importantes para a gente resolver, né, encontrar limite de funções ou para definir se esses limites existem de fato ou não existem. Vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? Então, exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu tenho f de xy igual a k constante. Tá certo? Quanto dá o limite da minha função quando x e y tendem a um ponto qualquer? Eu nem estou falando quem é, x0 e y0 qualquer. Quanto vocês acham que dá esse limite? Lembrando, né, que f de xy é k. K, né? Porque se f de xy é igual a k, eu tenho um plano paralelo ao plano xy, tá certo? Limite de uma função constante é constante, né? O domínio dela é todo R2, em qualquer valor ela vale k, né? Então, esse limite dá k. Como que a gente pensa nisso em termos de épsilons e deltas? Você fala, bom, eu tenho f de xy menos k, né? Que eu estou falando que é o meu limite. Isso é igual a k menos k, né? Se a função é uma função constante. E esse cara dá zero, sempre, tá certo? Então, para qualquer epsilon que eu tomar, delta pode assumir qualquer valor. E eu sempre vou ter que f de xy menos k é menor do que epsilon. Tá? Então, esse delta aí, né, precisa existir um delta. Nesse caso específico, qualquer coisa que a gente escolher
funciona. Um segundo exemplo é se a minha função é a função, sei lá, x mais y, por exemplo. Tá certo? Quanto vocês acham que dá o limite de f de xy quando x tende a x0 e y tende a y0? Quanto dá esse limite aí? De novo aqui, né, o domínio da minha função são todos os reais. E eu quero saber quanto vale x mais y quando x se aproxima de x0 e y se aproxima de y0. Quanto dá isso? x0 mais y0, tá certo? Eu podia estar procurando, né? Quanto dá o limite dessa função quando x tende a 1 e y tende a menos 1? Você vem aqui e substitui 1 menos 1, tá certo? No caso dessa função especialmente. Então, vai dar x0 mais y0. Como a gente mostra que isso de fato funciona? Então, a gente tem o seguinte, f de xy menos L, vejam que no nosso caso, f de xy é x mais y, e o L é x0 mais y0. Isso é igual, vou juntar x com x0, e usando desigualdade triangular aqui, né, eu sei que o módulo de x menos x0 mais y menos y0 é menor ou igual a módulo de x menos x0 mais módulo de y menos y0. Tá, mas eu tenho mais coisas aí, né, a serem levadas em conta. Para a gente mostrar o limite, usando a definição, eu tenho uma premissa que eu tenho é essa, né? Se isso vale, eu quero mostrar que o f de xy menos L é menor do que ε. Então, eu assumo que isso aqui vale. Então, eu tenho que o módulo de x, y menos x0, y0, só para a gente relembrar o que é isso, né? Isso aqui é igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá certo? Tudo bem? É a distância, né, do ponto x, y para o ponto x0, y0. Então, esse cara eu vou assumir que é menor do que delta, tá certo? Então, eu vou só acrescentar essa observação aqui. O módulo de x menos x0, ele é menor ou igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá certo? Por que isso vale? Né? Porque se esse cara for zero, eu tenho módulo igual a módulo. O menor valor de y menos y0 ao quadrado é zero. É sempre um número não negativo. Né? Ou ele é zero ou ele é positivo. Se ele vale zero é igual, se ele é diferente de zero, ele é positivo e, portanto, isso daqui vai ser maior do que o módulo de x menos x0. Então, isso daqui vale, eu sei que isso é menor do que delta. Minha premissa. Além disso, eu tenho y menos y0 e vale a mesma coisa. Tá certo? É a mesma ideia, né? Por quê? Porque esse cara também, ou ele vale zero ou ele é maior. Logo, o módulo de y menos y0 é menor ou igual que a distância de xy para x0 e y0. Então, isso também é menor do que delta. E aí, o que a gente faz, então? Então, quando a gente for calcular de novo esse módulo aqui, né, eu já sei que f de xy menos L, eu podia voltar aqui, tá, no asterisco. Deixa eu fazer isso, só para ficar indicado. Logo, em asterisco, a gente tem f de xy menos L é menor ou igual, eu já tinha feito essa conta, né, tá lá, por isso que eu estou retomando. Módulo de x menos x0 mais módulo de y menos y0. Mas eu vi que esse cara é menor do que delta e esse também é menor do que delta. Portanto, módulo de f de xy menos L é menor ou igual a 2 delta. Então, basta escolher o epsilon igual a 2 delta ou delta igual a epsilon sobre 2.
Aqui está mostrado usando a definição que aquele limite, né, de x mais y, quando x tende a x0 e y tende a y0, dá x0 mais y0. Formalmente, o que a gente está falando? Eu estou até exibindo, né, quem é o delta. Para qualquer epsilon que eu escolher, não importa que número real é esse, sempre vai existir um delta. O delta vai ser o quê? Metade do epsilon que eu escolhi. Tá certo? Sempre vai existir um delta tal que, se eu tenho a vizinhança, né, do ponto x0 e y0 de raio epsilon sobre 2, a imagem dos pontos que estão nessa bola, elas estão limitadas no intervalo f de xy mais L, f de xy menos L. Tá certo? É isso que quer dizer o que a gente acabou de fazer. A gente não vai usar muito definição por vias épsilons e deltas para mostrar se o limite existe ou não. Tem uma coisa importante quando eu falei dos limites, quando a gente falou de funções de uma variável e fazendo a extensão para mais variáveis, eu vou repetir aqui o gráfico, eu devia ter falado lá, mas eu acabei esquecendo. Se a gente tem... Vocês lembram, né? Eu estava aqui calculando, aqui é o x0, aqui é L, tenho a minha função. Quando a gente fala, um dos jeitos, né? Quando eu penso na definição do limite, quando esse limite vale? Pode ser pode ser não, né? É pela definição formal. Quando a gente trabalha um pouquinho com isso, a gente lembra que, para esse limite existir, o que precisa existir? Vocês lembram? Quando que eu falo que existe o limite de x tendendo a x0? x0 está aqui, né? Então, posso me aproximar desse ponto. Vocês lembram que para calcular o limite eu preciso falar, né? Para falar que esse limite existe, é que a gente introduz esse e depois discute o limite à direita e à esquerda. Mas para falar que esse limite existe, eu preciso falar que existe o limite à direita, existe o limite à esquerda e esses limites são iguais, certo? Então, para falar, existe o limite de f de x quando x tende a x0, isso significa, né, tá aqui embutido que o limite pela direita e o limite pela esquerda existem e eles são iguais. Tanto que a gente sabe que o limite dessa função aqui não existe, né? Porque eles variam de um lado do outro. Já se a gente tivesse com essa função aqui, ainda que ela não esteja definida nesse ponto, os limites laterais são iguais e, portanto, existe o limite. Está certo? Tudo bem? No caso de R2, vou colocar só o xy aqui, né? Só o domínio. Então, no caso de FUV, eu tenho x0 na reta, posso me aproximar pela direita ou pela esquerda. No caso de R2, eu vou me aproximar do ponto x0, y0, né? Estou preocupada com a vizinhança dele dentro da bola. Como eu posso me aproximar desse ponto x0, y0? Como? Por uma área. Ou seja, se eu posso me aproximar pela direita aqui, certo? Mas também posso me aproximar por aqui. Mas eu também posso me aproximar por baixo. Mas eu também posso me aproximar por cima. Posso me aproximar lateralmente. Posso me aproximar por uma curva qualquer em R2. Eu falo, posso me aproximar assim? Fala, pode. Né? Quem escolhe o caminho sou eu me aproximo como eu quiser. Tudo bem? Posso me aproximar assim? Pode. Quantas formas tem de eu me aproximar do ponto x0, y0 em R2? Infinitas. Isso significa que a gente não vai conseguir fazer infinitos caminhos, né? Testar infinitos caminhos para chegar no resultado do limite. Isso faz com que o cálculo do limite, mostrar que o limite existe, se torne um pouco complicado, né? Ou eu uso as propriedades, algumas propriedades eu vou colocar que ajudam a gente, ou eu tenho que apelar para a definição. Então é mais fácil a gente mostrar que ele não existe, porque se eu escolher dois caminhos diferentes e os limites derem diferentes, significa que não tem um limite. É a mesma ideia daqui, né? Se eu me aproximo pela direita, dá 1. Aproximo pela esquerda, dá 8. Eu falo, o limite não existe no ponto. Se eu me aproximo e dá 0 e do outro lado dá 1, o limite não existe. Aqui é a mesma coisa. Se eu me aproximo por aqui, deu 3. Me aproximo por aqui, deu 5, o limite não existe.
Tudo bem essa ideia? A gente vai voltar nisso. Mas está claro que a gente pode se aproximar como quiser, diga. Uma situação que eles fossem proporcionais em x e y, daria para só fazer da forma... O que você quer dizer proporcionais em x e y? Se eu vou tantas unidades de x, eu vou a proporcional de y. Não, porque você sempre pode escolher um caminho todo esquisito, por exemplo. Tá? Então, não tem como. A gente vai ter que testar, teria que testar, uma coisa impossível, todos os caminhos possíveis. Não dá. Então, a gente já vai chegar lá, a gente vai fazer exemplos para mostrar como que você vai testar isso. Tá? Tá bom. Então, eu vou colocar aqui as propriedades para a gente poder começar a fazer algumas continhas. E aí a gente retoma essa discussão que eu acabei de fazer aqui. Vamos pegar 3 funções, eu tenho f, g e h, e um ponto. Eu vou chamar de P0, e tem hora que eu vou escrever P0, tem hora que eu vou escrever x0 e y0, tá? P0 é o ponto de acumulação. E claro, né, que P igual a xy é um ponto de A, né? Ele está em A. Tá? Um ponto qualquer. Eu estou escrevendo o P e o P0 de propósito porque eu posso... no meio aqui do caminho mudar, vou usar x0 e y0 quando for mais conveniente, senão eu uso p tendendo a p0. Primeira propriedade. Se o limite existir, ele é único. Não posso obter valores diferentes para caminhos diferentes, situações diferentes. Se p de xy é um polinômio, aí fica fácil calcular o limite, né? É só substituir, que é a mesma coisa que a gente fez no exemplo 2, não só, né? Isso a gente pode relembrar lá de Fulve, um resultado parecido, né? Que quando a gente fala que limite de f de x, quando x tende a x0 é f de x0, a gente está falando que a função é o quê? Lá em Fulve, quando a gente fala que isso aqui vale. Se f satisfaz isso, f o que que é? Isso. Tá? Então, polinômio eu não defini ainda, mas a gente vai chegar lá e ela é parecida, né? Um polinômio em R2 ou em Rn é uma função contínua. Então, quando a gente calcula o limite de p de xy para x tendendo a x0 e y0, vai dar p de x0 e y0. Aqui, né, se a gente fala que o limite de f de p, quando p tende a p0 é L, significa que... Opa, deixa eu só manter a coerência aqui. Significa que o limite de f de p menos L vai ser 0, né? Sempre p tendendo ao mesmo ponto p0. Né? Só passar para o outro lado e lembrar que o limite de uma constante é a própria constante. Se isso vale, né? Esse limite de f de xy, quando x tende a x0 e y tende a y0 é L, é como se a gente fizesse aqui uma mudancinha de variável, né? Falar, x menos x0 eu vou chamar de h, y menos y0 eu vou chamar de k. Se eu faço isso, né, eu posso reescrever aquele limite assim, ó, limite, daqui eu tiro, né, que x é x0 mais h, e y é y0 mais k. Então, vai ficar limite f de x0 mais h, y0 mais k, quando? Quando o que acontece, né? Quando o x tende a x0, o h tende para quanto? Se x tende a x0, o h está tendendo para 0. E mesma coisa aqui, né? Se o y tende a y0, o k está tendendo a 0. Então, vai ficar h tendendo a 0, k tendendo a 0, e esse cara tem que dar L também. Tá? Então, se a gente pode mudar a variável, mantendo a consistência, né? Cuidado com o ponto de acumulação, né? O cuidado com o x0 e y0, o resultado do nosso cálculo vai ser o mesmo. O próprio L. Outra propriedade, vamos considerar o seguinte. Então, olha só, se o limite da f, quando p tende a p0 é L1, e o da g é L2, né? O ponto é o mesmo. Aqui vocês estão entendendo a notação, né? O meu f de p é f de xy, tá certo? Porque o meu p é xy. E o f de p0, e o p0 é x0 e y0. Tudo bem? Problema com a notação? Tá claro. Não estão falando nada porque tá claro, é isso? Tá.
Então, supondo que a gente conhece esses dois limites, né? Eles existem, então dando zero. O que a gente pode falar? Eu vou chamar a atenção dessa propriedade, porque é a mesma propriedade de Fulve, e é uma propriedade que vocês usam erroneamente muitas vezes. Então, esses limites, isso aqui é uma premissa importante, eles têm que existir. Eu tenho que saber que eles existem para eu poder falar que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites. Isso só vale se esses limites existem. Caso contrário, eu preciso avaliar. Não é válido. Então, não posso aplicar isso sem saber desses limites. Tá certo? Então, vamos lá. Primeira propriedade vai ser limite de f de p. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Certo? Vai ser o limite da f mais o limite da g. Né? O limite da f é L1, o limite da g é L2. Limite de k vezes f de p. Né? Então, se eu multiplicar a minha função por k, calcular o limite da função multiplicada por k, isso é a mesma coisa de primeiro calcular o limite da função e depois multiplicar por k. O limite do produto vai ser o produto dos limites, né? Ou seja, o limite do produto é o limite da f vezes o limite da g. E por fim nesse quesito aqui, né? Nessa propriedade. O limite de f dividido por g vai ser igual o limite da f dividido pelo limite da função g, desde que o L2 seja diferente de zero, né? Senão a gente tem uma indeterminação ali. Tudo bem? Então, podemos aplicar essas propriedades se os limites existem. No caso do quociente, se o limite da g, né, o L2 for diferente de zero. A próxima propriedade, acho que é o confronto. O sanduíche, né, ou o teorema do confronto, vale aqui também. Vale em Rn, né? Então, seja f de... Então, eu estou considerando, né, que eu tenho três funções, sendo que uma delas, né, a função g, ela está no meio da f e da h. Isso não necessariamente em todo o meu domínio das funções, mas pelo menos na vizinhança do ponto P0, tá certo? Então, na vizinhança do ponto P0, essas funções estão se juntando. Sei lá, eu tenho uma superfície aqui, a outra fazendo assim e uma que está aqui no meio. Pelo menos na vizinhança do ponto. Fora não me interessa. Fora elas podem até trocar, esse aqui pode ser maior, menor, não interessa. Mas aqui na vizinhança, eu vou ter uma superfície em cima, a outra embaixo e uma que está no meio, que é a G, tá? Então, se o limite das funções externas, né, tanto da f quanto da h, o limite da L, quando P tende a P0, então o limite da G, que está lá no meio ensanduichado, também tende a L. Tá? É a mesma ideia, é o mesmo caso lá de Fulve. E a próxima propriedade é uma consequência disso, também, igualzinho o que acontecia lá em Fulve. Já vou escrever aqui. Olha só, propriedade 7. Né? Eu tenho o limite da minha função f dá zero. E a função g é uma função limitada. O que fala, né, a propriedade? A propriedade fala que o limite do produto dessas duas funções, ele tem que dar zero. Quando p tende a P0 sempre, né? Se eu estou considerando aqui p tendendo a P0. Essa propriedade é uma consequência natural do confronto. De novo aqui também, vocês tomem cuidado na hora de usar. Eu tenho que ter uma tende a zero, a outra limitada. Para a gente poder falar, né, que o produto dá zero, tá certo? Então, de onde vem isso? Né? Eu falei, vem lá do confronto. Quando a gente fala que a função g é limitada, lembrando, né, eu estou calculando g de xy. Se eu falo que ela é menor ou igual a m, isso significa que os valores dela estão entre menos m e m, tá certo? Ela é limitada, né, para baixo e lá para cima. Portanto, se eu pego essa equação e multiplico por f de p, eu vou ter
menos mf de p menor ou igual f de p vezes g de p, que é menor ou igual a m vezes f de p. Tá certo? Calculo agora o limite, né? Limite dessa função menos mf de p e mf de p, m é uma constante, sobra só o limite de f de p. Limite de f de p eu sei que é zero. Então, esse cara está indo para zero. Aqui é a mesma coisa, esse está indo para zero, portanto, pelo confronto, o limite de f de p vezes g de p também vai para zero. Tudo bem? Posso aplicar, então? Beleza, pode aplicar o termo do confronto. Lembre só, eu tenho aqui, né? Uma vai para zero, a outra tem que ser limitada. Então, esse é um jeito de mostrar que o limite existe, está tudo certo. Tem, acho que, mais duas propriedades para a gente terminar antes de ir para o exercício. O limite da função dá zero, se o limite da função dá zero implica que o limite do módulo dá zero, e se o limite do módulo dá zero, o limite da função dá zero. E, por fim, essa é a propriedade de conservação do sinal. Deixa eu explicar essa última propriedade. Chama a propriedade de conservação de sinal. E ela diz que se o limite da minha função é um valor positivo, né, quando p tende a p0, então, na vizinhança desse ponto, né, eu sempre vou ter uma vizinhança do ponto tal que a minha função nessa vizinhança é sempre positiva. Não é muito difícil de entender isso, né? Vamos pensar em R, que é mais fácil. Mais fácil para desenhar, né? Suponha que eu estou calculando o limite de uma função quando x tende ao ponto x0, né? Faz o meu papel de p0 aqui no caso. E aí o limite da minha função, sei lá, deu esse cara, tá? Deu L. L é um valor positivo. O que diz a propriedade? Ela fala, se você... E sempre vai existir um delta que na vizinhança desse ponto... Quando eu pegar o P0 na vizinhança desse ponto, a minha função é uma função positiva. Então, eu pego um delta pequenininho, sei lá, eu pego aqui. Se o L é positivo, a minha função assume valores positivos sempre. Onde que vai estar o problema graficamente, né? Você fala, tá, mas isso é claro, vai acontecer sempre. E quando eu estiver aqui embaixo, né? Vamos supor que o L está aqui, ele é positivo, mas ele está bem perto do zero. Não importa, se ele é positivo, eu sempre vou conseguir uma bolinha em torno desse ponto, de maneira tal que a função aí é positiva, né? Sempre pegar metade da distância, por exemplo, independente dessa distância, só não pode estar colada no eixo. Tudo bem? É isso que diz a regra de conservação do sinal. Acho que era a última, a gente pode fazer alguns exercícios. Eu vou colocar alguns limites para a gente calcular, tá? Então, Bom, tem esses 4 casos. Então, primeiro caso, eu tenho limite, é uma função racional, né? Eu tenho um polinômio no numerador, polinômio no denominador. Para a gente usar a regra de calcular o limite do que está em cima e o limite do que está embaixo, eles precisam existir os limites separadamente. E o de baixo tem que ser diferente de zero. Então, como em cima eu tenho um polinômio, né, o domínio da minha função é R2, eu estou interessada no x tendendo a zero e y tendendo a zero. O domínio é R2, acho que é porque aqui nunca vai zerar, mas enfim, são os valores onde isso é diferente de zero. Isso é um polinômio, posso substituir diretamente e ver quanto dá. Então, jogo lá, x igual a zero e y igual a zero vai dar 0, menos 0, mais 1 dá 1. Denominador, de novo é um polinômio, vou jogar lá os valores 0, 0. Vai dar 0, mais 3. 3 é diferente de 0, né? Então, os dois limites existem. 3 é diferente de 0, posso usar a regra do quociente. Portanto, isso aqui vai dar 1/3. Tudo bem? O exercício de baixo, a gente tem limite de 1 sobre x vezes seno de xy, quando x tende a 1 e y tende a π sobre 2. Aqui, né, eu não tinha... De novo, a gente tem um quociente. Eu não tinha falado para vocês de funções diferentes do polinômio, mas a gente vai ver lá em continuidade a ideia, né, de que polinômios, exponenciais, logaritmos, funções trigonométricas são funções contínuas.
elas se mantêm, elas continuam sendo funções contínuas. Tá? Então, no cálculo desse limite, a gente pode só substituir. Então, vai ficar, se não tiver problema, né? Se eu não estou dividindo por zero. Então, vai ficar limite de x tendendo a 1, né? Dá 1 sobre 1 dá 1, seno de 1 vezes y, mas o y tende a π sobre 2. Então, isso aqui dá seno de π sobre 2, que é 1. Tá certo? Ele está um pouco antecipado, né? Porque eu não falei de continuidade, mas enfim. O exercício 3. O exercício 3 a gente tem xy tendendo a 0 e eu tenho x² que multiplica seno de 1 dividido por x² mais y ao quadrado. Quanto que dá esse limite aí? Vejam que por enquanto a gente pode calcular todos, né? Por quê? Não vai dar 0, eu estou dividindo por ele, né? É 1 sobre 0. Como? O limite de 1 sobre x² mais y² é. Mas vejam que a gente tem que ver o que está sendo pedido, né? O cálculo é de x² vezes o seno. Como a gente calcula esse negócio? Teorema do confronto. Como a gente usa o confronto aqui? Na verdade, ele é a consequência, aquele que eu coloquei embaixo. A função seno é uma função limitada. Tá certo? E independe de quem é o argumento dela, ela está sempre entre menos 1 e 1. O x², quando o x tende a 0, ele tende a 0. Então, a gente tem uma função que tende a 0, essa aqui, ela tende a 0, essa daqui está limitada. Se essa tende a 0 e essa é limitada, esse limite aqui dá 0. Tudo bem? Então, ó, todos esses são limites. Eu tinha comentado que, talvez mostrar que o limite existe seja mais difícil. Por enquanto, não, né? Por enquanto está tranquilo, porque a gente pôde usar as propriedades que apareceram até agora. Agora aqui, ó, nesse caso, deixa eu mostrar, fazer uma observação para vocês e a gente vai fazer isso algumas vezes. Eu tenho a função x² menos y², é um polinômio, dividido por x² mais y², outro polinômio. Os limites de numerador e denominador existem, mas quando a gente vai calcular aqui na razão, o de baixo, né, a gente está procurando o limite de xy, ambos tendendo a 0. Está dando 0. Então, a gente tem 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Como que a gente vai calcular esse cara? Eu poderia pensar, então não adianta substituir, que é o que a gente vem fazendo até agora. Posso tentar usar o confronto para ver se ajuda? Pode tentar usar o confronto. Eu não vi ainda aqui a saída do confronto, mas poderia tentar o confronto. Poderia fazer o que mais? Sei lá. O que a gente costuma fazer como uma dica para verificar se esse limite existe ou não existe? A gente escolhe, lembra que a discussão foi, né? Eu tenho ponto xy, 0, 0, desculpe. Quero calcular o limite da função. Quando x e y se aproximam de 0, e isso tem que valer em toda a vizinhança, né? Essa é a vizinhança do ponto. Eu me aproximo desse ponto como eu quiser. A gente pode escolher caminhos. Aí você fala, tá bom, eu vou escolher que caminho? Os mais simples possíveis, claro, porque eu não quero perder muito tempo nem ter muito trabalho. Então, eu vou escolher que caminho. Primeiro, eu venho aqui e falo, eu quero me aproximar pelo eixo x. Para x positivo ainda. Quero me aproximar por aqui. E quero saber quanto que vai dar esse limite. Aí você fala, bom, para eu me aproximar por aqui, o que eu tenho, né, pelo eixo x? O ponto, quando eu vou me aproximar pelo eixo x, é o ponto x0, certo? Eu não tenho y. Y é igual a 0, tudo bem? O que eu preciso estar atenta é, quando o x tender a 0, eu estou me aproximando do ponto que me interessa, que é o 0, 0, tá certo? Então, eu vou pegar esse ponto e vou fazer o x tendendo a 0. Nesse ponto, eu vou calcular, então, limite, eu tenho, né, x² menos y² dividido por x² mais y², ambos tendendo a 0. Se eu escolho me aproximar em cima do eixo x,
O y é zero, sobra só o x. Então, vai ficar limite x tendendo a zero, o y não me interessa, eu já igualei ele a zero. X ao quadrado menos zero ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais zero ao quadrado. Quanto dá esse limite? Em cima eu tenho x quadrado, embaixo eu tenho x quadrado. Simplifico, dá 1. Tudo bem? Álgebra, tá. Aí você pode falar, eu vou escolher agora outro caminho, né? Porque e se eu quisesse me aproximar por aqui, pelo eixo y? Pelo eixo y, você vai fazer o contrário aqui, né? O eixo y é o eixo 0, y, tá certo? E vai fazer o y tender a zero, porque o ponto que me interessa é o 0, 0. Vou lá no cálculo da minha função. Isso vai ser x ao quadrado. O x é zero, então vai dar menos y ao quadrado, dividido por y ao quadrado. Quando y tende a zero, o x já estou fazendo igual a zero. Quanto dá esse limite? Menos 1. Esse está dando 1, esse está dando menos 1. Não pode acontecer isso, né? Então, dado que o limite não existe. Atenção que, né, a gente poderia ter feito essas contas e esse cara dá 1, esse cara também dá 1. Isso não quer dizer ainda que o limite existe. Por quê, né? Porque você fala, eu me aproximei pelo eixo x e me aproximei pelo eixo y. Não me aproximei, sei lá, por essa curva. Então, eu precisaria testar essa curva, mas você percebe que, dado que eu tenho infinitas formas de chegar no ponto 0, 0, não tem como eu testar todas as curvas possíveis. Tá certo? A gente vai retomar essa conversa. Deixa eu escrever essa parametrização que a gente usou, né? Aqui a gente está fazendo nada mais é do que escolher uma curva, que é a curva x0. Se a gente pensar em parametrização, eu estou fazendo, sei lá, x igual a t e o y igual a 0, e aí o meu limite se concentra no t. Aqui a gente está fazendo x igual a... Não, aqui mentira, cadê? Eu falei x igual... Ah, não, tá certo. X igual a 0, aqui y igual a t, e a gente poderia testar t igual a t, enfim, diferentes possibilidades para a nossa curva, né? Então, deixa eu colocar esse resultado aqui. Então, olha só, o que diz o resultado, né? Aqui talvez valha a pena depois vocês tentarem mostrar, não é muito difícil. Tá, tem feito no Guidorize, deve ter no Stuart também. Então, quando a gente pode, e a gente vai usar esse recurso algumas vezes da parametrização, principalmente para mostrar que um dado limite não existe. Então, como que a gente faz isso, né? A gente tem esse resultado que diz: suponha que eu conheço o limite da função f de x e y, quando x e y tendem a x0 e y0, respectivamente, e esse limite dá L. Aí eu vou pegar uma curva em R2, que está lá no domínio da minha função, tá certo? Ela é contínua no ponto T0. Esse ponto T0, que característica ele tem? Ele é o ponto x0, y0, tá certo? Eu estou parametrizando a curva, então o gama de T0 é x0, y0. Por que eu me concentro só no T? Porque quando a gente parametriza, a gente está tudo em função de um parâmetro, né? Que é o que eu estou chamando de T, tá certo? E quando eu escolho T igual a T0, eu estou no ponto de acumulação x0, y0. Para T diferente de T0, eu estou considerando que minha curva é diferente do ponto x0, y0. Então, ela não passa no ponto mais de uma vez, tá? Não pode ser uma curva... Então, pode ser a curva que eu quiser? Pode, mas eu não quero. Esse é o ponto x0, y0, eu não quero que ela faça isso, por exemplo. Tá? Então, se eu estou fora, fora. Né? Aqui, ó, o gama de T é para T diferente de T0, o gama de T é diferente de x0, y0. É isso. Com gama de T no domínio, claro. Então, ao invés de calcular o limite da função aqui, esse aqui eu sei que vale L, é equivalente, né, calcular assim, ou calcular limite de f de gama de T quando T tende a T0, né? Lembrando que quando T tende a T0,
eu estou no ponto x0 e y0. E os limites dos resultados são iguais, né? Se eu já conheço esse. Aqui eu estou falando que existe o limite, tá? Eu já conheço esse aqui. Vamos fazer mais exercícios? Vamos fazer mais 2 exercícios. Eu vou fazer mais esses 2 para mostrar um recurso para vocês que a gente usa quando o limite não existe, né? Então, olha só. O primeiro exercício eu tenho limite de xy dividido por x² mais y ao quadrado. A gente pode pensar nas parametrizações, né? Vou fazer a gente pode pensar nas parametrizações mais simples, que são as que eu fiz, a gente se aproximando pelo eixo x ou pelo eixo y. Um recurso que a gente tende a usar bastante, que é para não ficar fazendo conta, porque você fala, tá bom, talvez esses 2 deem o mesmo resultado. E aí eu tenho que escolher outra. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer de um jeito, aí depois a gente fala, ou eu poderia fazer, e aí eu mostro esse recurso, tá? Então, olha só, primeira coisa, a gente pode escolher, então, a primeira curva pode ser a curva T0, tá certo? Isso significa que o x é igual a t e o y é igual a 0, ou seja, eu estou em cima do eixo x. Então, a minha função x, y, dividido por x² mais y ao quadrado vai dar t vezes 0, dividido por t² mais 0 ao quadrado, que dá 0. Quanto que dá o limite da minha função quando x tende a 0 e y tende a 0? Lembrando que a função deu 0. Limite de 0, quando x e y tendem a 0, quanto dá? Dá 0. Não, peraí, calma. Está dando, ó, 0 em cima, dividido por esse cara. Então, a minha função é a função 0. Tudo bem? Ela é 0. Limite dela, quando t tende a 0, é 0. Tá certo? Então, vai dar o limite... Nem vou escrever. O limite está dando 0. Está aqui. Depois, eu tenho uma segunda parametrização, que é 0t. Nesse caso, eu estou fazendo x igual a 0, y igual a t. Jogo lá na minha função. Deixa eu só fazer uma observação pela resposta que eu ouvi, só para ficar claro que quando a gente tem... Uma coisa é quando a gente calcula o limite, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, essa função vale 0. Então, se você estiver calculando o valor desse cara quando x tende a 0, isso dá 0. Porque isso aqui é igual a 0. É diferente quando você tem x em cima, sei lá, exponencial de x menos 1 dividido por x. É diferente dessa função onde o numerador tende a 0 e o denominador tende a 0. Então, aqui é 0 mesmo, a função é nula. Aqui não, aqui eu tenho o numerador e denominador tendendo a 0. Eu não tenho que o numerador é 0. Tem uma diferença na hora de calcular. Aqui é indeterminado. Aqui não, aqui se a função é nula, é uma função constante, portanto o limite é constante. Tá certo? Então cuidado só para não confundir isso, né? Achei que era bom explicitar por causa da resposta aqui. Aqui, quando a gente vai calcular, faço x0 e y igual a t, isso vai ficar 0 vezes t, dividido por 0 ao quadrado, mais t ao quadrado, e isso dá 0 sobre t quadrado. Isso aqui é 0. Portanto, quando eu for calcular o limite, dá 0. Tudo bem? Tá. Então, ó, deu 0, aí você fala, ixi, então será que esse limite aí é 0? Bom, não é assim que você vai mostrar que ele é 0, né? Porque a gente só fez 2 caminhos. A gente poderia testar uma terceira curva, por exemplo, t, ou seja, x igual a y, né? Nessa situação eu tenho xy dividido por x² mais y ao quadrado. Isso vai me dar
t vezes t, dividido por t quadrado, mais t quadrado. Por sua vez, isso é, t quadrado dividido por 2t quadrado, que é meio. Aí você fala, opa, aqui deu meio, né? E ali deu 0. Tá certo? Então, o limite não existe. Tudo bem? Então, de novo, só para ficar claro que eu não sei se ficou claro para vocês, mas aqui, né, eu não escrevi explicitamente. O que a gente faz é, primeiro eu estou fazendo a conta do que vale isso aqui, e aí calculando o limite, né? Eu não explicitei isso aqui na lousa, eu só falei, tá certo? Então, o que você faz? Parametrizamos a curva, encontrei, minha curva deu 0. Aí eu vou calcular limite de xy tendendo a 0, de 0, que dá 0. Então, aqui tem um cálculo de limite, eu só estava escrevendo a função. Idem aqui, essa é a função, deu 0. Então, eu vou calcular limite de 0 quando x e y tendem a 0. Dá 0 porque é constante. E, por fim, faço x igual a t ou x igual a y. Chego nessa função, deu meio. Aí eu estou calculando limite de meio quando x e y tendem a 0 e que dá meio, tá certo? Como é diferente, significa que o limite não existe. Tudo bem? Tem um outro jeito de fazer isso, que é, eu vou ficar escolhendo quantos mil caminhos, né? É claro que não dá para eu escolher todos. Vamos tentar ver, então, se a gente mata isso num cálculo só. Então, o que você faz? Porque isso pode acontecer, né, com as retas. Aí você fala, ah, não, e se eu fizesse assim? Se eu escolho y igual a mx, m é o coeficiente angular, tá certo? Ele varia, m pode ser qualquer. Então, eu posso me aproximar do ponto 0, 0, nesse caso, né, que é o ponto 0, 0. Eu posso me aproximar por aqui, eu posso me aproximar por aqui, eu posso me aproximar por aqui, posso me aproximar por aqui. Pode ser pela bissetriz, pode ser por aqui, pode ser por aqui. Tudo bem? M é um valor qualquer. Então, eu vou fazer o cálculo geral. Falar, deixa eu fazer, então, y igual a mx. Ou, se você quiser, eu faço x igual a t e y igual a mt. Substituo na função, a função é essa. Então, eu tenho limite de x, y, x quadrado mais y quadrado, x tendendo a 0, y tendendo a 0. Atenção, né, que eu preciso manter o ponto 0, 0. Então, se x tende a 0, o y também está tendendo a 0. Então, está tudo coerente. Isso vai ficar limite. Se a gente está usando essa parametrização, posso usar isso ou posso direto substituir aqui y por mx, tá? X tendendo a 0 vai ficar mx ao quadrado dividido por x ao quadrado mais m ao quadrado, x ao quadrado. Isso vai dar limite de x tendendo a 0 de m x ao quadrado dividido por, vou colocar o x quadrado como fator comum. X quadrado vai embora, portanto, o meu limite vai dar m dividido por 1 mais m ao quadrado. O que significa isso? Significa que quando eu escolho a reta y igual a x, significa que o m é 1, o meu limite dá 1 dividido por 1 mais 1, que é meio. Foi o que a gente obteve aqui. Ah, mas eu poderia me aproximar da reta y igual a 2x. Tá certo? Em cima da reta y igual... E significa que o m vale 2. Venho aqui e falo, se eu me aproximasse dessa reta, dava 2 dividido por 5, dá 2/5. Então, essa conta, se depender do m, significa que eu tenho valores diferentes e, portanto, o limite não existe. Tudo bem? Por quê, né? Porque eu mudei a reta, muda o valor. Mudei a reta, mudou o valor. Tem que dar o mesmo valor para que o limite exista. Então, esse é um outro jeito de fazer, né, para falar que o limite não existe. Portanto, o limite da f dada. Tudo bem? Porque deu diferente. Poderia ter dado igual, todo mundo. Isso não quer dizer que o limite existe. Vamos fazer o segundo exercício. Tá? Então, pode fazer desse jeito, né, escolhendo alguns caminhos, ou pode fazer assim, que talvez seja um atalho, para mostrar que o limite não existe. O segundo é xy ao quadrado, limite de xy ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais y à quarta.
É isso? De novo, com os dois tendendo a zero, certo? A gente pode fazer o mesmo truque para ver o que dá. Então, se eu fizer, primeira parametrização, y igual a mx, isso vai dar. Vou pegar só a função, tá? E depois a gente calcula o limite. Vai dar x, m ao quadrado e, x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais m à quarta, x à quarta. Isso é igual a m ao quadrado, x ao cubo, dividido por x ao quadrado, eu vou colocar como fator comum, 1 mais m à quarta, x ao quadrado. Isso é igual. Esse x ao cubo eu corto com x ao quadrado. E se eu for calcular o limite desse cara, quando o x tende a zero, ou, né, se você chamou x de t e y de mt, quando t tende a zero, quanto que dá isso aqui? Você vem aqui e substitui, numerador dá zero, denominador dá 1. Portanto, esse limite está dando zero. Então, para qualquer reta que eu me aproxime do ponto 0, 0, está dando zero. Aí está excluído o eixo y, né? Porque o eixo y é o x igual a zero, tá? E aí imediatamente já dá o zero também. Tá bom. Aí você fala, tá, e agora então, o que eu faço? Pelas retas não dá. A gente pode tentar se aproximar por parábola. Ah, pode ser? Pode, né? Você está com o ponto 0, 0 aqui. Tentei todas as retas, fala não deu, então venho por aqui, ó. Pode ser y igual a x ao quadrado. A parábola a mesma coisa, né? Pode ser x quadrado, ela pode ser mais aberta, pode ser mais fechada. Se for, quanto maior o m, né? Se eu escolho y igual a m, deixa eu chamar aqui de i, né? Senão vai confundir com exercício. 2i. Se eu escolho quanto menor o m, mais aberta é a minha parábola, quanto menor o m, mais fechadinha é a minha parábola. Então, eu posso fazer o caso geral, mx quadrado. Ou x igual a t, y igual a mt quadrado. De novo, vou calcular a minha função. A minha função vai ser x, y ao quadrado. Y ao quadrado é m ao quadrado, x à quarta. Dividido por x ao quadrado, mais y à quarta é m à quarta, x à oitava. Vou colocar o x ao quadrado como fator comum, em cima e embaixo. Vou deixar ele separado, né? Em cima vai ficar, ó, x ao quadrado, m ao quadrado, x a cubo. Embaixo eu tenho x ao quadrado, que multiplica 1 mais m à quarta, x à sexta. Esse x quadrado vai embora com x ao quadrado. Limite quando x tende a zero. Dá 0 em cima, 1 embaixo. Está tendendo a zero também. Ah, bom, então, ufa, esse limite tende a zero. Não, não tende a zero. Ah, mas eu não mostrei que ele não existe. De fato, você não mostrou ainda que ele não existe. Talvez tenha que apelar para uma outra curva, ou tentar analiticamente. Vou tentar uma última curva, só para mostrar o que está acontecendo. Você fala, poxa, se eu coloco, né, o y em função de x, sempre está sobrando um cara aqui na frente, e aí está dando zero. Tá, você fala, vamos tentar o contrário, então. Eu vou tentar fazer o seguinte. Cadê o desenho? Ah, aqui, né? Eu fiz pelas retas, fiz pelas parábolas, e se a gente se aproximasse assim, ó? Talvez assim funcione, né? Se aproximar assim significa fazer o x igual a m e y ao quadrado. Voltando na função, eu já não lembro mais quem é ela, x, y ao quadrado. Então, eu vou ter x, y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y à quarta igual a m, y ao quadrado vezes y ao quadrado
dividido por m ao quadrado, y à quarta, mais y à quarta. Isso é igual a my à quarta, dividido por m ao quadrado mais 1, y à quarta. Esse y à quarta vai embora com esse y à quarta, sobrou, né? Aqui no limite vai dar m dividido por 1 mais m ao quadrado. Então, dependendo do valor do m, né? Quanto mais próximo ou mais afastado eu tiver dessa raiz, os valores são diferentes, portanto, o limite não existe. No zero, né, da função, quando x e y tendem a zero. Tudo bem? O mx²? Essa aqui? Tá. Pelas retas, a gente não chegou em nada, tá certo? Então, eu preciso escolher um outro caminho, que não pode ser por reta. Poderia fazer a reta, o eixo y, né? Mas vai dar zero também. Então, você fala, e se eu tentar a parábola? Posso fazer y igual a x² e ver quanto dá. Tudo bem? Só que aí, se dá zero, eu tenho que testar y igual a 3x², y igual a x² sobre 2, enfim. Um jeito de economizar nas contas é, eu boto um m na frente. Tudo bem? E aí, quando eu coloco o m na frente, significa que eu posso me aproximar por uma parábola mais abertinha, né, mais próxima aqui do eixo x, ou ela mais fechadinha, assim, bem perto do eixo y. Tudo bem? Eu fiz isso e ainda assim deu zero. Próxima etapa, então, é tentar um outro caminho, e aqui agora é colocar x igual a y². E aí é a mesma coisa, né? Quanto maior, mais pertinho do eixo x eu tô. Quanto menor, mais aberta essa raiz está. Tudo bem? Tudo bem, moçada? Diga. Por que ali o x tende a zero e ali não existe? Porque não tem a variável. Onde não existe, aqui você fala? É porque só eu troquei. Eu fiz o x aqui, né, na nossa parametrização, é y igual a t e o x é mt². Então, o t tende a zero. Eu tenho que os dois têm que tender a zero, certo? Então, quando o y tende a zero, o t tende a zero e, portanto, o x também tende a zero. Tá? Só que lá, como eu escrevi y em função de x, quem some é o y. Aqui, como eu escrevo x em função do y, quem some é o y. Era isso? Era essa a sua pergunta? Não, mas aí quando eu ter x, ele não existe. Só tem o m. Porque ele vai mudando. Aqui no final você fala? Aqui no final, sim. O que você encontrou que seu limite dá uma constante. Tudo bem? Só que vai variar dependendo de como você se aproxima do ponto. Então, se você escolheu, sei lá, m igual a 1, o seu resultado final é meio. Se você escolher x igual a 2, o resultado é 2/5 e por aí vai. Por que ali x tende a zero? E aí o limite tende a zero? Ah, porque quando você faz, né, você precisa, não pode perder de vista que você está calculando o limite para x, y tendendo a esse ponto. Então, quando você parametriza a reta, né, parametrizar a reta, a curva, você está escrevendo todo mundo em função de t. Então, você precisa garantir que no seu limite, você está tendendo para o mesmo ponto. Tem que chegar no 0, 0, senão você não está fazendo a mesma coisa. Quando a gente usa essa parametrização, o que você precisa garantir? Quando o x tende a 0, o y tem que tender a 0. Tá certo? E é o que acontece aqui. Tudo bem? E isso tem que acontecer em todos os pontos. Então, aqui o que eu estava fazendo, né, nessa primeira etapa? Nessa primeira etapa, eu só estou calculando quem é a função, que é isso aqui. Tudo bem? Aí depois eu preciso fazer o limite, tanto para x quanto y tendendo a 0. Só que na minha parametrização... Então, quando isso vai acontecer? Se eu fizer essa parametrização, eu tenho que fazer o x tender a 0 para garantir que tanto x quanto y tendem a 0. Tudo bem? Então, como eu cheguei num resultado todo que depende só de x, eu faço o x tender a 0 e já está garantido que o y tende a 0 também. Tudo bem? O mesmo valendo para as outras situações, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu estou escrevendo todo mundo em função de x, a minha função final vai estar só em função de x. Mas eu preciso fazer o limite quando x e y tendem a 0. Se eu faço o x tender a 0 aqui, o y também está tendendo a 0. Nessa segunda etapa, o dano deve ser zero, ali já não existe.
Aí é indeterminado, você precisaria calcular, dar um jeito de calcular esse limite de outra forma. Tá? Diga. Se no primeiro método substituir o x e o y x e eu encontrar o mesmo valor, eu ainda assim tenho que ir para tentar fazer a parte da curva? Tem. Ou só esse resultado já basta? Não, tem. Se forem iguais, a primeira etapa, sim. Então, esse método não é um método bom, ele não funciona se o limite existe, né? Agora, como que você faz testar quem é o limite? É claro que aqui a gente fez direto, né? Eu já sabia que esse limite não existia, tá certo? Então a gente fez só a título de ilustração. Mas vamos supor que você tivesse essa função e você fala, nossa, não tenho a menor ideia para onde vai esse limite. O que você faz? Você pode pegar aqui valores pequenos de x, y e ir testando. Faz o x igual a 1/10, y igual a 1/1000, depois você troca e vai jogando valores para ver se o que você encontra é um valor que tende, sei lá, todo mundo está perto do L. Então, eu vou tentar mostrar que esse cara tende para o L. Se começa a ficar muito errático, você começa a achar que, talvez não, talvez esse limite não exista. Então, aqui, se a gente fizesse as contas e obtivesse que ainda dá zero, não acabou. Eu precisaria escolher outras curvas. Como não é possível você testar infinitas curvas, não é dos melhores métodos, né? Você fica torcendo para encontrar logo que os resultados não são equivalentes. Ou você teria que apelar para épsilons e deltas, coisas do tipo. Tá bom? Para a gente finalizar, pessoal, e aí não tem muita novidade, é só dar a definição de continuidade, né? A definição de continuidade aqui é a mesma que a gente tinha lá em FUV. Tá, então, definição, né? Eu tenho uma função de R2 em R, x0 e y0 é um ponto de acumulação do A, e diferentemente da definição de limite, eu preciso garantir que x0 e y0 pertencem ao domínio da função. Por que eu preciso garantir que isso acontece? Porque eu falo que a função é contínua no x0 e y0 se o limite da função, quando x e y tendem a x0 e y0 respectivamente, é a função calculada nesse ponto. Se é a função calculada nesse ponto, eu preciso que ela esteja definida no ponto, né? Senão a gente não consegue calcular. Tudo bem? Então, é só isso. É a mesma ideia lá de FUV. Polinômio, então, de novo, né? Repetindo aqui. Polinômios são funções contínuas. Então, você pode substituir direto, né? O limite de p de xy. Eu acho que eu coloquei na propriedade lá de limite. Senos, cossenos, exponenciais, logaritmos, sempre no domínio, né, onde ela é válida. São funções contínuas, tudo bem? Então, a gente pode substituir diretamente. Que tipo de exercício vocês vão encontrar relacionados à função contínua, muitas vezes, né? Coisa do tipo, verifique se a função, se f é contínua em 0, 0. Aí eu vou usar a mesma função que a gente já usou, tá? Vamos supor que a função seja essa, x² menos y² dividido por x² mais y², se x e y são diferentes de 0, 0. Acho que foi o primeiro exercício que eu fiz escolhendo o caminho. E 0, se x e y é igual a 0, 0. Nessa situação, né, a gente já calculou esse limite, já viu que ele não existe, tudo bem? Mas, enfim. O que você precisa fazer? Então, a justificativa aqui né? Aqui o exercício eu coloquei, ele está pedindo se a função é contínua no 0, 0. Ele podia pedir para você definir quais são os pontos no plano onde a função é contínua. Fora do 0, 0, a gente tem um polinômio dividido por outro, é uma função racional. É uma função racional que nunca se anula embaixo. Né? Eu nunca vou ter esse limite aqui de baixo dando 0, se eu estou fora do ponto 0, 0. Tá certo? Então, ela é contínua para todos os valores de x e y diferentes de 0, 0. Tá? É isso aqui. No 0, o que acontece? No 0, você vai ter que pegar essa função e calcular o limite, porque no 0 eu tenho um problema, né? Vai dar 0 dividido por 0. Então, no denominador, a gente tem um problema. Eu vou ter que calcular o limite dessa função quando x e y tendem a 0. E aí,
de novo, né? Recai, a gente já fez esse exercício, foi o primeiro que eu fiz para vocês. Basta escolher, né? x0 e y0 para ver que e 0y para ver que são diferentes. Então, não vai dar zero, portanto, esse limite aqui, ela não é contínua, desculpe. Como não vai dar zero, eu posso falar que o limite, que é a minha função, não é contínua no ponto 0, 0. Tá? Vocês vão encontrar exercícios desse tipo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, são as funções de sempre que são... e aí uma última observação é que quando a gente faz composição de funções contínuas, o meu resultado é uma função contínua. Né? Eu vou colocar aqui esse resultado para duas funções quaisquer, mas vale o mesmo também quando você parametriza. Então, vamos supor que a gente tem uma função que vai de A em R, uma outra função que vai de B em R. Eu preciso aqui da condição de que a imagem da função f está contida, a imagem da função f está contida no domínio da função g, para a gente poder fazer a composição, né? Então, aqui o teorema é só para vocês lembrarem, né, de composição de função. Então, se a minha função f é contínua em x0, y0 e a g é contínua em f de x0 e y0, então a composição das funções vai ser contínua no ponto. Eu não vou escrever o da curva gama, mas vale a mesma coisa, né? Se eu tenho uma função que é contínua, a gama de t é uma função contínua no ponto t0, então a minha f de gama de t também vai ser uma função contínua, tá certo? A única diferença, então, aqui é que a gente vai estar parametrizando, cadê? Aqui, né? A função xy, tá certo? Para a gente fazer a composição. Tá? Então, f de gama de t também vai ser contínua. Isso está lá tá nos livros, tá? De vocês, é só dar uma olhada. Pessoal, de novo, hoje eu não consigo atender vocês. Na sala, me mandem mensagem, procurem os monitores e eu vou ver se eu consigo um horário adicional com algum colega que possa, para que vocês possam ir no atendimento deles. Tudo bem? Então é isso, a gente se vê quinta-feira.